Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos de volta. Eu sou o Fábio Seroli, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Este é o Futebol em Rede, programa temático de segunda a sexta. Debatemos aqui o futebol e você pode participar. É só ir no descritivo do programa e avisar. Seroli, não esqueça do cronômetro, aí eu vou ficar feliz. Fora isso, você pode concordar, discordar da gente. É só participar aí no descritivo do programa que a gente fica muito feliz. Aliás, feliz ficaremos se você se inscrever no canal. Isso, 10 segundos da sua vida é uma mão na roda para os velhinhos. Isso 5 segundos. demais, 5 segundos. 5 segundos resolve demais para a gente fica feliz. Velhinho feliz é velhinho diferente. Um bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver acompanhando o programa. Vamos ao cumprimento para lá de educado e de Luiz Carlos Quartarolo, que de quebra trará o tema. Olha que essa semana, depois de data FIFA, eu me sinto, olha, Quartarolo, eu me sinto abandonado pelos deuses. Cadê a bola? Volta a bola, volta a bola, volta! Vai, Quartarolo. Cadê os gols? Cadê os gols? Cadê a bola? Cadê as grandes jogadas? Os diretores de TV estão malucos aí. Serode, um abraço a você, a todos que estão nos vendo aqui no Futebol em Rede. Olha, a gente já vai já com o tema, inclusive está faltando o tema realmente da semana. Eu lembro daquela frase americana, né, Serode? Cuidado com aquilo que você sonha, aquilo que você quer, você pode conseguir. Nós queríamos tanto a data FIFA, né? Mas que falta que faz o jogo. Gente, ontem teve o lançamento desse livro, A Oh, que Imagem legal. da Nuvem. Ó, deixa eu levantar aqui. Tem dois livros, porque um é meu e o outro é do grande Fábio Cerotti. Obrigado. Nós compramos o livro, viu, gente? Porque eu parto do seguinte princípio, né, Cerotti? O Flávio Prado é um amicíssimo, né? Mais do que amigo, é irmão da gente. Mas eu acho que escritor no Brasil, principalmente, o cara não pode Só. ficar dando o livro. A gente tem que chegar lá e comprar o livro. Então, comprou, está bem autografado aqui, sentiu sua falta lá ontem, te mandou um beijo. Obrigado. Você não podia ir por outros motivos, né? A gente, muitas pessoas gostariam de estar lá, mas o livro realmente foi um sucesso na Debrecht, a churrascaria, foi muito legal, e muita gente do futebol apareceu, e inclusive muitos personagens que eu gravei lá, sobre, principalmente o caso do Ancelotti, vão participar das nossas redes sociais, inclusive do Futebol em Rede, no Facebook e no Instagram também. E ao lado dessa notícia maravilhosa, né, o lançamento de um livro, né, a gente que gosta de ler, né, Celso? É sempre uma boa notícia, um livro que tem um texto maravilhoso do Flávio, que é um professor mesmo, e que a gente respeita muito. Duas notícias tristes com o falecimento do Paulo Roberto Martins, o grande Morsa, e a gente, acho que você também nunca trabalhou diretamente com ele. Eu trabalhei um pouquinho na Gazeta, mas amigo de muitas décadas, e a gente sente muito a partida dele, 78 anos de idade, não era tão, né, não era para ter ido, foi antes do combinado. E o José Aparecido de Oliveira, né, o árbitro aos 72 anos de idade, vai embora também, e a gente só tem que abraçar os dois e abraçar a família dos dois e lamentar o acontecido. Não sei se antes do tema você também quer dar um abraço nas famílias, né, em todos Lógico, os quero. amigos, né? Gostaria muito, meu momento de solidariedade com a família dos dois. E, infelizmente, os dois estão unidos na tragédia, porque faleceram praticamente no mesmo dia e unidos também numa situação difícil. Por exemplo, o Abel Ferreira, o grande técnico do Palmeiras, deve estar com tanto quanto remorso colocado no travesseiro, porque ele perdeu uma oportunidade muito grande de perdoar o Morsa e o Morsa ser perdoado por ele e eles chegarem a um acordo antes do trágico fim do Paulo Roberto Martins. Foi uma perda de uma oportunidade que certamente o tal do Abel Ferreira, se for um tantinho quanto inteligente, deve estar sentindo. Com relação ao José Aparecido, também envolvido numa polêmica desnecessária, que foi aquela famosa cusparada do Neto na final do Campeonato Paulista. O Neto já se desculpou a respeito disso, já O falou sobre o Aparecido tema, aceitou também, né? também aceitou, mas mesmo assim, a última imagem que ficou do Zé Aparecido foi a imagem da cusparada e a gente lamenta muito porque não merecia. Nem o cara que deu a cusparada e nem o que recebeu a cusparada mereciam ficar eternamente guardados na imagem a respeito desse assunto. Duas que se vão, minha solidariedade total à família dos dois. Dito isso, Quartarolo, vamos ao tema do programa de hoje, porque já está sem tema.
Não, e você lembrou bem do negócio do Neto, né? Porque realmente foi um negócio. Ele mesmo fala que foi uma atitude covarde da parte dele, mas ele, ao contrário do Abel, pediu desculpas e foi perdoado Sim, e terminaram os últimos dias aí, inclusive depois daquilo. São amigos, posso dizer que são amigos e que conviveram bem. Então é muito legal isso também, né? e que Mas foi sirva de um erro exemplo até para gravíssimo. Abel Ferreira. Aí, tá vendo? Sim, foi um erro Perdoar gravíssimo. é uma arte maravilhosa. E foi um erro gravíssimo, o Neto É reconhece aquele isso cara e que lamenta. toma. Dizem que foi Shakespeare que falou isso, mas na verdade não foi. Que o ódio é um veneno que a gente toma para matar o outro, não mata Foi ninguém, mata Shakespeare. nós mesmo. Foi Shakespeare. A arte de perdoar, acima de tudo, é um ato de grandeza. Você toma veneno achando que o outro vai morrer. Não vai, né? Não Não tem vai. jeito. Gente, a gente falou, foram temas também levantados aí de momento e que a gente fica muito triste com isso. Bom, tema também para a tristeza de duas torcidas, né? Ih, meu Deus. Tem Santos e Corinthians nesse meio de semana. Ô, Seródio, um tema aqui, uma manchete nova que eu estava pensando aqui, a gente estudou hoje na reunião de pauta. Seria o jogo dos desesperados? É, É. infelizmente, tudo a ver. Porque o Corinthians é o pior time paulista no Campeonato Brasileiro, está sendo perseguido pelo Z4, que é a lata do lixo do campeonato, são aqueles que podem ser rebaixados. Por sorte do Corinthians, o Vasco está se esforçando muito, o Coritiba, Oh, então. Mas o Corinthians sofre esse terrível mal e o Santos, apesar de estar um pouco acima, digamos assim, em termos de convencimento, está abaixo da é. expectativa em relação ao Corinthians. Por isso que eu acho que é um clássico, sim, do desespero. Até acho, Quartarolo, pelas informações que me chegaram, o Luxemburgo não corre risco de demissão no clássico. Segundo me contaram, o risco de demissão do Luxemburgo é contra o América na Copa do Brasil. Veja você. Mas o Odair, Maionese Hellmans, passa por uma turbulência semelhante, e esse aí, olha, te juro, eu nunca vi coisa parecida. A cada dia, a imensa torcida do Santos posta a demissão do Odair. Não sei por quê, todo Uma hora vai santo dia. acertar. Sim, uma hora eles vão acertar e falar, não disse. Aí é demais. É o clássico dos colocados contra a parede, Quartarolo. Isso é inevitável. É inevitável falar disso. Eu concordo com você e concordo também que o Luxemburgo hoje corre menos risco que o Daíra, embora esteja atrás do Campeonato Brasileiro. Eu sou santista, todo mundo sabe, e eu vejo a equipe do Santos sem muita reação e sem muito poder de reação, inclusive em relação ao que tem no elenco. Eu acho que o Santos tem muitas dificuldades, tem muitas deficiências. Eu acho que o Corinthians tem menos. O Corinthians acho que tem mais elenco. E até eu não vou cometer uma inconfidência porque é uma informação. Ontem, no lançamento do livro do Flávio Prado, eu conversei com o Copertino, Maurício Copertino, o técnico auxiliar do Corinthians, auxiliar do Vanderlei Luxemburgo, um cara muito gente boa, que você várias vezes, assim como eu, entrevistou quando ele era ainda zagueiro do Santos, e um cara muito gente boa mesmo. E ele falou o seguinte: olha, que esse tempo que o Corinthians ficou parado, ele acha que vai melhorar, que o Vanderlei fez um trabalho muito bom, o elenco também parece que entendeu. Então, é uma informação que vem lá de dentro que eu falei assim, poxa, né, Maurício, mas tem muito jogador lá que tem que jogar mais. Ele não disse nem sim, nem não, é claro, não vai abrir. Mas ele falou que está confiante de que haja uma recuperação no futebol do Corinthians a partir desses dias aí, que pôde trabalhar um pouco mais e o Vanderlei pôde expor um pouco mais as suas opiniões e o que ele pensa a respeito desse time do Corinthians. Espero que o Daí Helmans também tenha feito a mesma coisa lá no Santos. Tempo teve. Teve um outro tempo que ele não aproveitou, tomara que tenha, mas repetindo, né, Seródio? Para mim, eu não vejo o Corinthians caindo, mas eu temo pelo Santos, como Santista, inclusive. Mas eu fico imaginando o desespero, que para a gente não tem tema para a gente tratar durante a semana, a gente se vira. Agora, o desespero de Vanderlei Luxemburgo e Odair Hellmans de ficar pensando o que faço eu nesta semana para melhorar esta porcaria? Porque está É. difícil, está muito difícil, tanto para um como para outro.
se você olhar a situação do Corinthians, é um pouco mais grave por causa da situação na tabela, mas o Corinthians sofre com a questão da idade avançada do elenco e a série de contusões intermináveis. Não adianta. Quanto mais o Vanderlei Luxemburgo puxar o cobertor, vai aparecer o pezinho de fora. Não tem como. Com o Odair, a situação é um pouco diferente. Por quê? Porque o Odair certamente sabe que o limite do time do Santos é esse. Não tem mais o que fazer. É mínimo, né? E aí o Santos vem, nesse período aí de parada do futebol por causa da data FIFA, anunciar que contratou em definitivo o Soteldo. Ó, Ó, que presente. não está jogando nada, né? Não, desde que voltou, Nada. com a fama do passado. Não sei se era uma boa solução contratá-lo em definitivo. Acho que o Santos tem tantas carências que qualquer novidade que o Santos apareça já será bem-vinda. Agora, trazer como novidade uma coisa velha não é uma coisa interessante, Cortelone. E mais, né, o Seródio, você falou da longevidade, né, do elenco do Corinthians, que realmente são velocímetros vencidos e reciclados, não é? Com todo o respeito, e a idade chega para todos nós. Sim, eu não estou desfazendo. Tecnicamente, ainda Não, dava para jogar na Portuguesa, no 15 de ao Piracicaba. contrário, ao contrário, mas são jogadores que talvez não possam ter o ritmo de jogo como 3 jogos por semana, 2 jogos por semana, embora sejam bons jogadores quando a bola chega no pé. Então, eu até estava pensando aqui enquanto você falava. Enquanto todo mundo, todos nós falamos que tem que ter treinamento, né, tem que aproveitar, talvez o Corinthians devesse descansar, né, os caras. Os caras já estão cansados. Ó, então, essa semana vocês não precisam fazer nada. Depois vocês voltam descansados. É paradoxal, mas parece ser um caminho, porque o time está desgastado fisicamente. E com a idade que tem, avançada da maioria dos jogadores titulares, é claro que até um descanso ia bem. Só que tem que fazer alguma coisa para tentar melhorar. Por exemplo, você tem um centroavante que não faz gol há muito tempo e definhou, que é o Yuri Alberto. Talvez ele tenha voltado ao normal, né, Cerotti? A gente conhece o Yuri Alberto de outros campos. Então, o objetivo do Vanderlei fazer o Yuri Alberto voltar a jogar num bom nível, alto nível, não, num bom nível, para fazer gol. Fazer outro render mais. Aí você olha para o Santos, não tem muito mais o que fazer. Você tem toda a razão. O Lucas Lima não vai correr mais do que está correndo. E aí o Luan Dias, que foi contratado do São Bernardo, né? Que era um jogador que fez um bom campeonato, chegou no Santos e já teve 2 contusões. Ele era um jogador para a posição do Lucas Lima, pelo menos com maior mobilidade. Eu não acho que seja tão melhor assim, mas é mais novo, estava mais afim, né? E esse cara não conseguiu jogar até agora, Seródio. Então até isso pesa contra, né? E o pior, se você olha, existem algumas semelhanças entre os dois. Por exemplo, os dois têm grandes goleiros. Acho o João É, Paulo e o Cássio um dos os melhores goleiros do Brasil. Tem o Everton no Palmeiras, é verdade, mas são bons goleiros, goleiros acima da média. E os dois times precisam encontrar soluções para fazer caixa. O Santos sonhou com o Campeonato Mundial Sub-20 na Argentina para conseguir despachar o Marcos Leonardo, que é um bom jogador, é um jogador interessante, mas o Santos precisa mais de dinheiro do que de gols. E surgiu o tal do David Washington lá, que por algumas pessoas apostam que pode ser uma solução para a eventual negociação do Marcos Leonardo. No Corinthians, não tem nem quem vender. poxa vida, verdade. Não tem. Estão vendendo o Mantuan já faz 3 anos. Não sei se você já percebeu isso. Há 3 anos com manchete. O Corinthians agora vende o Mantuan. Agora o Mantuan vai. E o Mantuan vai ser a salvação. Então, Quartarolo, são situações que são semelhantes. O que diferencia os dois times hoje é que, por exemplo, o Corinthians tem um precipício maior pela frente. O que significa isso? Se o Vanderlei Luxemburgo tentar olhar para baixo, vai ver que ele tem o último jogo da Libertadores, que é para garantir uma vaga na Copa Sul-Americana ou ser despachado completamente do cenário internacional, e tem a Copa do Brasil, que significa dinheiro. Passar pelo América pode significar dinheiro em caixa. O Santos, o abismo está mais próximo.
não tem mais nada o que fazer, vai fazer um amistoso na Copa Sul-Americana para cumprir tabela, e Estádio vazio. o estádio vazio, Copa do Brasil já foi, e aí o perigo de cair e tropeçar nesse abismo e afundar de vez é o Campeonato Brasileiro. E se você olhar os jogos do Santos, é uma pancada atrás da outra, Quartarolo. Eu não sei, eu estou falando de coração, não sei se o Daí vai suportar a pressão e nem sei se Vanderlei Luxemburgo realmente consegue passar por aquele objetivo que dizem no Corinthians está traçado, de que se não passar pelo América, Luxemburgo dança. É, é o técnico Cristóvão Colombo, tem que conquistar a América. Que coisa. Agora, Odair Hellmann, veja você a situação do Santos. O Santos joga em casa, um clássico contra o Corinthians, E certo? para o Santos, o Corinthians é um clássico mortal. Sim. Para o Corinthians, eu vivi lá, eu estou falando isso de coração. O Corinthians entende, respeita o Santos, tem um histórico lindo, mas não considera o Santos um rival de primeira linha. Palmeiras e São Paulo. Não, isso a gente sabe. É que na década de 60 o Santos ganhou muito, criou aquele tabu, mas a verdade é que a rivalidade não é com o Santos, até pela distância da cidade. Agora, é um jogo, a situação do Santos é tão calamitosa que é um jogo que, se o Santos empatar, é bom resultado, mesmo jogando em casa. O Santos faz mais um pontinho contra um time que, embora esteja atrás dele na tabela, mas que, na verdade, se tudo correr mais ou menos, vai ultrapassá-lo na tabela. Ele está falando aqui um santista, viu? Não fique triste comigo, não. A nossa realidade está muito, o nível está muito baixo. Então, o que o Santos tem que fazer nesse campeonato? Aquilo que a gente vem falando desde o começo, né, Serol? O campeonato do Santos é contra os times que estão na segunda página da tabela. O Corinthians está aí, está, mas o Corinthians está. Daqui a pouco eu acho que ele vai sair. Então, quando você joga em casa, mesmo com um time como esse, como o Internacional, por exemplo, reclamaram, é verdade, eu fiz até esse jogo, o Santos podia ter ganhado do Internacional no segundo tempo. Mas o empate não foi mau resultado, empatar com o Internacional. Não foi. O que o Santos tem que fazer é ganhar dos chamados times iguais a ele, ou dos times um pouco piores, que tem poucos nesse campeonato, para fazer ponto, para chegar a 45. Essa é a meta do Santos no Campeonato Brasileiro, gente. Não se iludam. O Santos tem hoje até 13 pontos, né? Tem 13 pontos. Se fizer 14 contra o Corinthians, já continua fora da linha da água, né? Vou até checar aqui. Fica fora da linha da água. Ok. Se perder, o Corinthians se aproxima, né? Então fica complicada a situação. O Santos tem que pensar em fazer pontos contra times como o Corinthians e depois pensar em ganhar uns joguinhos aí contra os times que disputam o campeonato dele, ou seja, time para não cair. E talvez sonhar com uma rabeira lá de classificação para a Sul-Americana. É o que restou para o Santos. Não adianta ficar sonhando, não. E não adianta a torcida fazer protesto, convocar, pressionar, pichar, ameaçar. Não vai adiantar nada, porque isso não vai levar a nada, Serote. Eu não sei o que passou na cabeça tanto do Luxemburgo como do Odair em relação à data FIFA, mas certamente eles ficaram com insônia durante esse período. E esse clássico me lembra a festa junina. Parará, 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 e alguém grita: olha a cobra! Eles. É mentira! É mentira. É cedo, mas a cobra que eu estou me referindo é a possibilidade de rebaixamento. Que, por É incrível que verdade. pareça, existe, hein? É verdade. Dá um beijo em todo mundo aí, Quartarolo. Só para não passar batido, realmente o Santos, né, tem 13 pontos e o Corinthians tem 9. Ou seja, se o Corinthians ganhar do Santos, vai a 12, já cola. Então, por isso que tem um pontinho serve. Mas está jogando em casa, Quartarolo. Não interessa, é contra o Corinthians. É um outro jogo. Então precisa prestar atenção nisso, né? E os jogos do Santos, como você disse, são jogos complicadíssimos. Domingo é só o Flamengo, também na Vila. É jogo para empatar. Não adianta achar que vai ganhar. Não adianta. Jogo para empatar. Não, tem que tentar pelo menos empatar. Tentar. Vamos ver o que acontece. Não, quando eu falo jogo para empatar, Serotes, entenda. O empate é um ótimo resultado, é isso que eu quero dizer. Por quê? Vamos ver o É que jogo acontece. que não vai dar, né? Mas, de qualquer maneira,
A gente continua aplaudindo Santos e Corinthians pela sua história, mas a situação atual é calamitosa, infelizmente, para os dois, né, meu caro Fábio Seródio? E amanhã temos um novo tema, porque nós estamos aqui para descobrir temas para você, amigo. Um beijo no coração de todos vocês e, por favor, antes do clássico nesta quarta-feira entre Santos e Corinthians, vai Se lá, inscrevam. se inscreva no programa, Inscrevam. toma um copo com água com açúcar antes do jogo. Maracujina. E você, santista, corintiano, repita comigo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Rezem, porque precisa. Tchau. Tchau, Seródio. Até amanhã. Um abraço. Valeu.